Inscrições oficialmente abertas para formação gestores de impressão. O passo a passo, a metodologia comprovada para você chegar no faturamento nas vendas de R$100 mil todos os meses no mercado de impressão. Bom, incansável, eu sou Judá Donai, CEO, fundador aqui da Afcom, que é a primeira instituição, cara, né? Muito chique, né, Henrique? Certificada pelo quê? Pelo MEC, cara. E esse aqui quem que é? Se apresenta aí pra galera, pô. E eu sou o Henrique Silva, sócio aqui da Afcom, um dos professores do FGI, da Formação de Gestores de Impressão. E nós vamos estar aqui agora mostrando, de fato, uma oportunidade para que ajudar? Para faturar pra você 100 mil faturar por mês, 100 né? mil todos os meses. E o legal, cara, é que essa já é a nossa terceira turma desse treinamento. E, obviamente, né, se você quer faturar R$100 mil todos os meses, você que às vezes está trabalhando sozinho, você que está começando do absoluto zero agora, ou você que já tem até funcionário, maquinário e sente que está patinando quando o assunto é vender, atender clientes grandes, literalmente chegar nos 100 mil todos os meses. Bom, e eu acredito realmente que a formação gestora de impressão é o caminho mais seguro que você tem para poder seguir. Afinal de contas, não existe nenhum outro empresário do segmento de gráfica, impressão digital, comunicação visual que está abrindo os bastidores como a gente compartilha aqui, né, Henrique? Até ajudar um dado legal, dentro das pesquisas que nós rodamos com os alunos inscritos no curso grátis, mais de 80% das perguntas eram como começar, por onde aumentar o faturamento, por onde começar a vender mais. Conseguir clientes grandes, né, Mesmo cara? quem já tinha empresa. Mesmo quem já tinha empresa, que show. E assim, ó, eu sei que talvez você fique com um pezinho atrás pensando, cara, isso é bom demais para ser verdade. Como é que eu vou sair aqui de 10 mil para 100 mil, de 20 mil para 100 mil? Às vezes você vai dar passos menores, você vai sair de 10 para 30, de 30 para 50 e assim construir os 100 mil. 100 mil ele não vem sem estrutura, por isso que existe um passo a passo, uma metodologia. Mas eu queria te compartilhar, mostrar para você alguns dos empresários que já alcançaram esse resultado. Fala, incansáveis, tudo bem? Minha experiência com a Afcom foi o seguinte: em dezembro de 2022, primeira vez que eu procurei ajudar. Pra vocês terem ideia, a empresa já vinha num crescimento bem legal, mas de janeiro desse ano até setembro agora, que foi o nosso último mês fechado, né? A gente basicamente triplicou o faturamento. Foi um resultado, assim, excelente. Crescemos bastante em relação ao faturamento, mas também em organização, em formas de processo. Tive um resultado maravilhoso, muito acima, muito além do esperado, tá? Para um período menor do que um ano, triplicar o faturamento como foi. Sou a Amanda, da Nova Gráfica lá em Itamaraju, extremo sul da Bahia. E eu estava lá no Instagram, olhando algumas notícias e tudo, e apareceu o Judá. O Judá veio na minha dor certinha, que seria retrabalho. Na área de impressão, retrabalho na área de comercial. A partir dessa dor, eu falei assim, eita, eu tenho que fazer esse negócio, tenho que conhecer melhor. Quando eu entrei no curso, meu faturamento era 1, e aí após os 6 meses, eu tripliquei o faturamento. Então, assim, pra gente é muito, muito bom. Sou Carol Godoy, tenho 49 anos, estou na área da comunicação visual há 6 anos. O nome da minha empresa é High Art Comunicação Visual. Eu tenho acompanhado a Afcom há uns 3 anos já, né? Tenho feito vários cursos, vários treinamentos e venho aplicando muita coisa, né? Eu estava até comentando, a mudança do conteúdo, o profissionalismo do conteúdo é outro. Então, para mim foi fantástico, foi muito, muito completo. O desejo de estar realmente focado no comercial da minha empresa e deixar a parte operacional realmente com quem é devido. Fala pessoal, eu sou o Gabriel aqui da Risca. Hoje eu vim falar sobre o treinamento do Judá que eu fiz ano passado e o que eu posso falar, eu indico de olho fechado, é 10, sensacional. Por quê? Você sai de lá com ferramentas. Tem muita coisa que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz e a gente não tem clareza do passo a passo. E depois ali, posso dizer sinceramente que o nosso faturamento em relação à margem líquida de lucro mudou, porque eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Super indico, todo mundo que estiver querendo entrar nessa área ou aqueles que já estão há muito tempo, pra tudo tem um jeitinho, então dá certo e vale a pena. Não perca a oportunidade, não perca. Porque é uma virada de chave, realmente é uma mudança. Tudo que eu tenho aprendido durante todo esse tempo, que eu tenho aplicado, realmente mudou completamente a minha vida. A minha vida pessoal também, rotina, aprendi muita coisa, né? Porque às vezes a gente acha, eu tenho problema só na empresa. Mas quando você começa realmente a se desenvolver, você vê que existem outros pontos e que isso afeta o resultado da empresa. Cara, absorve tudo que você puder, porque tudo que vem dali é único, específico para a empresa de comunicação visual. Tudo é muito útil para a empresa. Tudo que você aplica, você sente uma evolução gigantesca.
Se você tem uma empresa de comunicação visual que nem eu, tenho uma empresa aqui em Pinheiros, estou em São Paulo, isso é realmente essencial, porque a gente não aprende comunicação visual na faculdade, a gente tem que aprender isso na prática, e o Judá é um cara que está ajudando muita gente e realmente fez diferença, tá? Recomendo muito, vai fundo. Eu trabalho com vendas tem quase 30 anos e realmente o conteúdo que ele passou ali, se você aplicar, é impossível não dar resultado. E olha só que legal, né? Por que eu posso te ajudar? Bom, eu nasci dentro do mercado de impressão, a empresa da minha família aí tem 39 anos de mercado, eu tenho 32, eu sempre brinco aqui dentro da empresa que meu pai, eu estava literalmente projetado para nascer, meu pai já estava vendendo comunicação visual, publicidade, etc., materiais gráficos, inclusive, e ele sempre viveu do mercado gráfico, sempre trabalhou vendendo produtos de impressão. Inclusive, ele era um verdadeiro gestor de impressão. Ele tinha pouquíssimo maquinário, tinha as pessoas para ajudar na parte de acabamento, a parte administrativa, a parte criativa, designers, etc. Mas ele já faturava mais 100 mil, que na época era 100 mil, mas hoje a gente poderia falar de 400, 500 mil reais. Né? Atendendo grandes clientes como Transpetro, entre outras grandes empresas que tem lá em Paranaguá, no Paraná, onde está a empresa da nossa família até hoje, tá? E eu, como filho de empresário nesse segmento, acabou que eu fui entendendo como funciona a parte de empreendedorismo, de ter um negócio, de vender, e não vender qualquer coisa, vender produtos de impressão. Então, nasci e me criei dentro desse mercado. Tem um talho no meu dedo aqui, porque eu trabalhei como acabamentista por um bom tempo com meu pai. Inclusive, cara, a vida realmente que eu tive boa de estudar em colégio particular, de sempre ter uma roupinha de marca, um carrinho do ano, foi porque meu pai estava vendendo muito produto de impressão. E acabou que, enfim, a vida até era boa, porque ele nos dava tudo, mas a gente não tinha a presença dele, porque de fato ele estava trabalhando horas e horas construindo tudo aquilo, e naquela época mesmo, o gestor de impressão, mesmo que ele pensasse, Henrique, de ser realmente tipo dono da demanda, ele tinha que criar layout, ele tinha que criar projeto, ele tinha que levar isso fisicamente para o cliente aprovar, coisas que hoje um gestor de impressão não precisa se lascar, né? Uma época que ainda precisava, mesmo sendo gestor de impressão, ainda precisava de mão de obra qualificada, né? Ainda precisava. Hoje a gente tem inteligência artificial substituindo inclusive o Beto, que era o designer que meu pai tinha, designer gráfico, né, cara? Bom, por fora parecia tudo muito bom, mas nem tudo era flores, então eu tive muito ausência do meu pai. Aconteceu que com o estresse da empresa ali, meu pai e minha mãe, eles começaram a ter pontos de atrito e ficou muito frágil a relação e eles se separaram. E depois dessa separação, de fato, eu com 14 anos acabei indo morar sozinho. Minha mãe... Foi um momento tenso mesmo, porque minha mãe acabou casando com um dependente químico, meu pai casou com a amante dele, e aí a família estava toda destruída, os irmãos todos se degladiando. E assim, ó, cara, com 14 anos de idade, eu fui para Minas Gerais, que era a cidade onde minha mãe foi internar na casa de recuperação, meu padrasto, e lá eu comecei a vender doce de banana na rua. Bom, diariamente abordava aí centenas de pessoas para poder vender 100, 200, até 300 reais por dia de balinha de banana, abordando mesmo a galera vendendo os olhos. E eu acabei aprendendo exatamente essa parte de técnica de vendas, né? De abordar a pessoa, conversar com ela. E, cara, um pouco mais pra frente, eu até... acabei abrindo meu próprio negócio de comunicação visual. Eu voltei para o Paraná e aí, basicamente, eu e meu irmão formado em comunicação pela Federal do Paraná, eu abri uma sociedade com ele e a gente começou a trabalhar com comunicação visual, com produtos gráficos e terceirizando absolutamente tudo. A diferença é que nessa época eu queria comprar máquina. Eu queria ter maquinário, estrutura física. Quando a gente começou a faturar um pouquinho, não sei se tu sabe, né? Mas quando eu fechei a minha primeira venda, que foi a plotagem dos caminhões da Iveco, lá da Griter, a gente, com a entrada do cliente, a gente comprou uma Graphtec. Comprou uma maquininha chinesa, comprou, né? Não, pior que não. Nessa época foi a CE6000. A maquininha chinesa eu comprei na Insight depois que eu saí da sociedade com meu irmão, quando eu vim para Santa Catarina. E essa máquina foi assim, já a minha cabeça era errada. Eu queria ter maquinário. E, obviamente, depois eu fiz a cagada de pegar uma máquina de 50 mil reais, que o parcelamento dela no cheque lá dava quase 3 máquinas e eu nem tinha demanda suficiente para rodar aquela máquina 8 horas por dia. Ou seja, eu fui entendendo como funcionava o negócio e aconteceu que em um determinado momento, mesmo eu tendo maquinário, eu acertei uma grande venda para a APA, que é a Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina. E foi uma venda que levou a minha empresa para o faturamento pela primeira vez de 100 mil reais. Eu acho que todo mundo que chega no 100 mil acaba não esquecendo mesmo. E dali para frente... Né? É um marco na vida de qualquer empresa do segmento de impressão. Então eu quero falar para você que assim, a partir daí caiu uma ficha. Eu entendi que, na verdade, eu não precisava ter todo o maquinário para entregar os produtos que eu estava vendendo. A gente precisa do quê, Henrique? 4 pilares essenciais. Conta para a galera aí.
Cara, com 4 coisinhas já dá pra faturar 100 mil. Pode até parecer um absurdo, mas quando entende a lógica, vê que é realmente simples, né? E a gente chama esses 4 de 4 Ps. Você precisa primeiro dos produtos, entender qual produto vale a pena vender, qual produto não vale a pena. Tem produto que não vale a pena vender mesmo? Que não vale a pena. Você precisa de parceiros, que são as pessoas que vão fornecer para você, vão produzir, vão entregar, vão fazer. E não é qualquer fornecedor, não é qualquer parceiro, não é aquele carinha da tua cidade que é teu concorrente, mas que tá fazendo um precinho legal para ti. Não, é o parceiro mesmo. É o cara que não vai roubar teu cliente, é o cara que não vai atrasar, não vai vacilar. Que tá preparado para atender empresas de impressão. Exato, né? Tem até um preço melhor, né, em relação a isso. Com certeza. É o público, que é para quem você vai vender. Então isso é um grande diferencial, porque a gente até brinca, né? Tem uma diferença muito grande você vender para uma padaria do seu Zé, nada contra, inclusive a padaria do seu Zé, precisa da padaria do seu Zé no bairro, mas tem quem atenda ele. Exatamente. Porque você vender, por exemplo, uma franquia de padarias, você tende a chegar no tem cliente mais que rápido, compra né? todo mês e tem cliente que não compra, né, cara? Entender isso. Tem cliente que às vezes vai comprar de você uma vez a cada 3 anos. Esse cliente não sustenta o teu negócio de 100 mil. Exato. E o quarto P é a publicidade, a parte do marketing, de aquisição de clientes. Quem não é visto não é lembrado, né, Henrique? Todo mundo conhece esse ditado, né? Que é, inclusive, esse é o módulo que eu ensino lá dentro do FGI, que é a parte Por de publicidade. que é o Henrique mesmo. que ensina isso? Porque o Henrique, ele toca o marketing da nossa operação aqui há pouco mais de 4 anos, ele respira, somos sócios numa agência que faz marketing para outras gráficas. Então, assim, se a gente hoje gera quantos milhões de orçamento por mês? A gente deu 130 milhões ano passado ao todo. Então, imagina, a gente gerou 130 milhões de orçamento. Acho que o Henrique consegue ensinar para vocês, com certeza, a fazer isso. Não só no tráfego pago, como também no orgânico. Bom, mas a razão da gente divulgar esses 4 Ps, essa metodologia, é porque realmente eu vim do mercado. Só que não só isso, né, cara? Eu já tive na sua pele. Eu falo que quando eu fui sócio do meu irmão, a gente chegou a 15 funcionários, faturando mais de 100 mil reais por mês. E, cara, naquela época teve meses onde eu vendi o almoço para pagar a janta. Eu cheguei a pagar o salário de todos os funcionários no 5º dia útil e eu não ter dinheiro para comprar as minhas coisas, sabe? Porque eu já tinha 3 filhos, eu já tinha uma família para sustentar. Então, um faturamento não é lucro, né? Faturamento, às vezes, é a nossa vaidade. O que manda mesmo é dinheiro no bolso, né? Porque o lucro ainda é quando a gente começa a ter um pouquinho de sanidade. E nessa razão é até legal, porque a gente entende que tem muita empresa que parece rica, né, por fora quando você olha, Sim. Mas que ela tá num momento extremamente delicado. Tem muitas das empresas que procuram nossa ajuda, elas têm maquinário, tem galpão, tem 20, 30 funcionários. E tem a galera que tem 4, 5 funcionários, mas que de qualquer forma sente que tá patinando, sabe que o mercado é gigante, poderia estar vendendo muito mais e não consegue. Por isso que você falou, né? A pesquisa veio lá com mais de 80% das pessoas. Qual é o primeiro passo? Onde que eu começo para poder chegar nos 100 mil todos os meses? meses? Essas pessoas com maquinário, com estrutura ali, só para finalizar, é que realmente estão num modelo menos eficiente do que o modelo de gestão de impressão, né? Que precisa de muito investimento, precisa de muita Poderiam estrutura. literalmente estar faturando mais. E olha só, cara, para quem que é a oportunidade da formação gestores de impressão? De fato, se você hoje, eu vou falar principalmente aqui, tá? Primeiro, você trabalha em um desses segmentos: comunicação visual, gráfica rápida, papelaria, gráfico offset, gráfica digital. Se você tem de fato hoje um segmento na parte de cenografia, de personalizados, de brindes, olha que legal, cara. Se você é um profissional autônomo, projetista, designer, ou você até presta serviço para outras gráficas, esse curso é para você. Ajudar, mas eu não tenho empresa ainda, eu quero começar do absoluto zero e quero entrar no mercado de impressão. Aí com certeza também é para você, porque eu tô te entregando aqui uma metodologia para você ter um negócio, ter uma empresa que vende 100 mil por mês com impressão e te dá uma renda de mais de 10 mil reais por mês. Porém, você vai ter que vender teus primeiros 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil e vai construir isso ao longo de um ano juntamente com a minha metodologia, né? É só pro dono dessas empresas ou pro funcionário serve também? Cara, eu acredito que principalmente é pro dono da empresa. Porque o funcionário, cara, se você der isso para ele vai aprender a abrir um negócio. Então é para você que já tem uma empresa ou quer abrir uma empresa desse segmento, você poder realmente. E para quem que não é, né, cara? Eu gosto de... Acho que é legal falar para quem que não é. Tem gente que quer um milagre, cara. Como é que você vai construir uma empresa de 100 mil que vai te dar uma renda de 10 mil reais e depois que você constrói uma renda, você não desconstrói tua renda, né? Só se você der passos atrás. Então eu não ganho, nunca voltei a ganhar menos
né, do que eu ganho hoje. Então, basicamente, para quem que não é? É para quem acha que tem um milagre. Você vai lá assistir 5 aulas e eu já tenho que ter uma grande sacada para vender 100 mil reais, para sair de 50 para 100, de 10 para 100. Não, cara, você vai construir isso. É uma empresa, vida real. Nós somos uma instituição de educação, somos reconhecidos, chancelados aqui pelo MEC, cooperação técnico-científica com a Faculdade Focus, e isso nos dá uma base, uma metodologia estruturada que você vai aplicar. Um conhecimento vai ter um ganho, outro conhecimento vai cobrar um pouquinho mais caro, outro conhecimento vai parar de trabalhar com os produtos, outro conhecimento vai trazer mais clientes, outro conhecimento vai trazer clientes que compram cada vez mais vezes de você, outro conhecimento você vai começar a vender mais vezes para quem já é seu cliente. E aí você vai chegando cada vez mais perto dos 100 mil reais, né? E a certificação do MEC, inclusive, talvez você nem queira um certificado. Né? Não seja teu objetivo. Eu venho da área acadêmica, então eu acho que é muito legal ter um certificado reconhecido pelo MEC, mas talvez você não queira e tá tudo bem. A ideia do certificado reconhecido pelo MEC é uma segurança, que você está numa instituição séria, que é uma metodologia que funciona, porque não é fácil. Não o Henrique é nerd, todo estudado, né, cara? Eu já não sou, eu sou formado na FABAB, igual a maioria de vocês aí, faculdade da barriga no balcão. Mas eu sei que também tem alguns alunos que são, como o Henrique, já mais letrados, já são pessoas assim que estudaram de uma forma mais ampla e valorizam a questão do MEC. Mas o MEC principalmente tem uma chancela feita por um órgão responsável pela parte educacional no nosso país, que falou assim, cara, essa metodologia está homologada, chancelada aqui por nós, né? E funciona. E funciona. E agora eu vou te explicar quais são os módulos do nosso curso, do nosso treinamento, tá? Primeiro, é o módulo de premissas e princípios. Eu acredito que eu coloquei isso como primeiro módulo porque você não pode abrir uma empresa. Porque você tem que abrir uma empresa sabendo aonde você vai pisar, entendendo o que é um negócio, entendendo o que dá certo e o que dá errado. Só para tu ter uma ideia, tem coisas, cara, que eu tirei de provérbios. Por quê? Porque provérbios é realmente, cara, direcionamentos estratégicos de como você se comportar. É literalmente, cara, você não errar naquilo que outras pessoas erraram, do que outros empresários erraram. Eu não quero nem que você erre no que eu errei. Eu não quero que você erre no que meu pai, no que o meu irmão erraram dentro do mercado de impressão. E a parte de premissas e princípios é legal porque tem duas formas muito mais fáceis e baratas de aprender, que é com o erro e o acerto dos outros, né? Então a gente pega ali o que as pessoas erram, o que as pessoas acertam e a gente traz como princípios mesmo do gestor de impressão. É princípio, por exemplo, princípio da pergunta. Nosso cérebro, ele pensa através de pergunta. Então esse é um dos princípios que eu ensino lá dentro, que é saber que sempre para tomar uma decisão, sempre para fazer uma negociação, você tem que fazer através de pergunta. E que se você fizer uma pergunta para o seu cliente, você está dominando a situação. Se você estiver respondendo, você passou o bastão do poder de negociação para ele. Então isso é tipo um de mais de 20 princípios de negócios, de pessoal que eu estou entregando dentro desse primeiro módulo. Habilidades do gestor, né? Eu acredito que tem muitas coisas, cara, que são simples que você hoje até faz sem saber que está fazendo aquilo. Por exemplo, gatilhos mentais, né? Eu ensino diversos gatilhos mentais para você poder vender melhor, persuadir, negociar, dissuadir o teu cliente ali para poder fechar mais vendas. Ah, Judá, mas eu já sei vender. Cara, aqui é para você que é humilde e sabe que não existe fórmula mágica, mas existe uma metodologia comprovada e o módulo 1 é para nivelar realmente todos vocês e falar, cara, ó, se você não sabia isso daqui, agora tu sabe. Se tu sabia, só refina esse conhecimento porque vai te ajudar a chegar nos 100 mil reais todos os meses com impressão. Fechado? Módulo 2. Qual que é o módulo 2, Henrique? Módulo 2 sobre os melhores clientes da impressão. A gente até citou ali um pouco anteriormente, mas de fato nem todo cliente é igual. E eu vejo que é um dos maiores erros do empresário tradicional é acreditar que tem que tratar todo cliente igual, né? Não, e é normal, cara, porque no começo a gente precisa vender de tudo para todo mundo. Eu no começo eu vendia cartão de visita, eu vendia banner, eu vendia folder, eu vendia fachada, eu vendia letreiro, eu vendia o que o cliente quisesse comprar, porque eu precisava pagar as contas. Mas isso é quando eu não tinha um conhecimento, quando eu não tinha uma metodologia. E existe o cliente que compra uma vez, né, e nunca mais volta, e tem o cliente que compra várias vezes no ano, que esse é o que a gente chama que é o melhor cliente realmente para atender, né, Henrique? Exato. E o que acontece? Na maioria das vezes, as empresas de impressão, elas estão se matando pelas maçãs podres, né, cara? Que são aquelas que estão caídas no chão. É o cliente chato, é o cliente que fica leiloando o preço, fica pedindo desconto o tempo todo. E você vai aprender no módulo 2 quais clientes atender e quais clientes não atender. Só para você ter uma ideia, no módulo 2 tem um mapa com 115 segmentos de mercado. E eu falo um a um. Esse aqui vale a pena você atender por conta disso, disso e disso. Ó, padaria vale a pena por conta disso. Ó, igreja não vale a pena por conta disso. Pô,
Pô, Judá, você fala para não atender igreja? Eu explico isso lá dentro. Por quê? Porque eu sempre brinco, né, cara? Igreja não tem fins lucrativos. Então, se você puder atender uma igreja doando e ajudando, perfeito. Mas, brincadeiras à parte, é exatamente por entender cada segmento de mercado. Uma indústria alimentícia é diferente de uma indústria de armazéns gerais. Tem demandas diferentes, tem volume de demanda diferente. Então eu passo cada tipo de indústria, segmento de estética, daí eu falo lá, cara, quais são os segmentos que tem de estética? Pô, vale a pena atender? Vou dar um exemplo. Uma coisa é você atender um médico, outra coisa é você atender um veterinário. Os dois têm remunerações diferentes, o mercado é movimentado diferente. Pô, mas se eu vou atender um pet shop, é uma coisa, mas se eu vou atender uma Pets ou uma Cobase, que é uma loja, uma rede de lojas, aí é outra conversa. Então, tudo isso tá detalhado mesmo assim no módulo 2. Aí a gente falou de cliente, falamos de modelo de negócio, de princípios, a gente vai para o módulo 3, os produtos. Cara, entenda uma coisa assim, ó, de verdade. Eu sei que você já vende vários produtos aí e alguns você até produz internamente. Você comprou alguns maquinários. A minha visão, que é o que eu aprendi com meu pai, não é pegar o meu produto e escolher o cliente. Até Steve Jobs fala disso, né, cara? A grande diferença é quando você escolhe o cliente e você vê que produto ele precisa e ele sabe que precisa. E tem os produtos que ele nem sabe que ele precisa. Nem sabe que precisa e nem imagina que existem, né? A gente aqui, quando, por exemplo, foi fazer investimento do uniforme, né, da AFA com Health, que é um programa que a gente tem de saúde aqui, de fomentar a saúde e exercícios aqui na empresa, a gente fez a camiseta. Aí, tipo, eu achei bonito o boné. E chamei, vocês fazem boné? Fazemos. Daí, tipo assim, pô, se o cara podia ter falado lá poderia atrás ter já, vendido pra mim o boné. E é tão louco que daí eu vi que eles tinham as corta-vento. Aí eu comprei a corta-vento. Aí, tipo assim, eu comprei 3 produtos dele porque eu queria comprar e eu descobri que ele vendia aquilo. Mas o vendedor poderia ter falado isso comigo. E é legal que isso você não precisa da mão de obra especializada para isso. Você usa inteligência artificial. Você usa agentes de IA para poder fazer isso. Inclusive, a gente entrega um agente só disso, né? E a gente Qual que é o fala, agente né, que a gente entrega? Conta para eles aí. É o agente consultor de material impresso. Ele é uma das ferramentas que vão te ajudar de fato a desenvolver o que a gente chama do olhar do detetive comercial, né? Que é quando você coloca de fato o cliente no centro e a partir daí você entende o que dá para vender para ele. Porque tem essas duas camadas, né, Judá, que você falou. É aquilo que ele não sabe que precisa, mas que ele precisa, mas tem aquilo que ele nem sabe que existe, né? Exatamente. Porque o nosso mercado de impressão é um mercado extremamente amplo. Que né? ele acha que é outra empresa que faz aquilo, mas não, você é um gestor de impressão. Gestor de impressão. Então, se o cliente precisar plotar o notebook das empresas, dos funcionários dele, você vai fazer. Se ele precisar de um folder, tu vai fazer. Ah, Judá, mas eu não sei como. Por isso que você vai entrar no FGI, porque o FGI tem toda a estrutura de fornecedores, metodologia de venda e uso de inteligência artificial para isso. É um exemplo doido, né? Se, por exemplo, o cliente vai inaugurar uma unidade do zero e ele vai precisar, por exemplo, lá do adesivo para vitrine, pô, esse cara pode precisar também de um tapete impresso com a marca dele, ele nem sabe que existe. Um capacho. Né? Não, e é verdade, cara. Tudo isso, quando você vai sair da guerra de preço, porque daí você vai oferecer produtos para o teu cliente que são produtos que ele nem sabia que precisava. Então você gera autoridade e valor. Cara, pô, tô sabendo que você vai inaugurar, então, pô, e se a gente colocasse, por exemplo, uma lona de em breve inauguração do lado de fora, tá? Essa lona depois você vai descartar, então vamos fazer um material promocional aqui. Pô, tá, mas eu não trabalho com material promocional. Cara, dependendo da situação, tu tem que ter primeira linha, você tem que ter material promo, tem que ter a linha premium. Isso, inclusive, faz parte do conteúdo do FGI, tá? E o cliente olha com gratidão, né, quando é assim. Porque gera autoridade, reciprocidade, né? Tipo, pô, caramba, o cara tá me ajudando a vender. Porque entenda uma coisa, todos os clientes de comunicação visual, de gráfico, impressão, do nosso mercado em geral, ele quer conseguir vender mais, ele quer poder se divulgar mais, ou ele quer transmitir uma mensagem melhor para dentro dos seus, que a gente chama de stakeholders, né? Que são fornecedores, funcionários, parceiros, enfim, né? Então, um desses 3 objetivos, ou talvez até os 3 objetivos, o seu cliente vai ter. Então, é seu papel usar os produtos de impressão para poder fazer com que ele atinja esse objetivo. E o que eu considero um bom produto, tá? Então já anota aí, vai aparecer aqui na tela, ó. Preço com margem, então você não pode trabalhar com qualquer produto, tem que ser produto que você tenha margem para poder receber dinheiro, afinal de contas você não quer vender a qualquer custo, você quer vender e quer ver dinheiro no seu bolso no final do mês, tá? Rotatividade, focar em produtos que realmente tenham rotatividade, que o cliente está sempre comprando, que tenha uma recorrência. Um exemplo besta, cara, crachá.
né? Crachá, toda a empresa tem que ficar sempre comprando. Só que às vezes você ajuda, mas crachá não me dá dinheiro. Não dá se você ficar vendendo 3 crachá pro cara que tem uma empresinha no centro da tua cidade. Não, é vender crachá para uma indústria que vai ter um volume muito maior, né? Orçamento para investir. Um produto bom tem que ter literalmente um budget, um valor dessa empresa que vai comprar de você, que já sabe que vai ter que investir aquilo durante o ano. A parte de ter uma demanda local. É muito mais fácil vender para quem está perto de você. Você consegue ter um diferencial de logística com essa pessoa. Dá para vender num raio de até uns 100 km de forma competitiva. Passou de 100 km, cara, você já tem um pouquinho de dificuldade na parte logística. Tudo isso a gente ensina lá dentro, tá? E tem a parte de urgência. Nem todo cliente, né, tá determinado, pronto para poder comprar agora. Ele tá cotando contigo para daqui a 2 meses. Cara, tu não vai priorizar esse cliente. Quando você fala não para um cliente, você tá falando sim para todos os outros. A parte terceirizável é um outro pilar de um produto que eu acredito ser os melhores produtos. Querendo ou não, tem clientes que vão pedir coisas que você não produz internamente. E isso é bom, isso não é ruim, porque você tendo parceiros confiáveis que produzem isso para você, tu vai ganhar margem disso limpinha, porque você é o dono da demanda, você é dono do cliente. E por fim, a parte de operação simples. Então, tem que ser itens, produtos que você consiga gerenciar da tua casa, do teu escritório, da tua sala, sem ter que expandir, crescer um monte a tua empresa. Às vezes uma viagem, né? Às vezes você vai estar viajando e você vai conseguir atender aquele cliente porque não depende de você estar presencialmente na tua empresa. Ah, Judá, mas eu já tenho uma empresa. Entenda que hoje você está focado em vender só o que tu produz e tu vai aprender quais são os produtos, quais são os clientes, quais são os mercados para você atender que realmente hoje tem demanda, te chega nos 100 mil e quando tu estiver vendendo 100 mil por mês, aí tu toma uma decisão, se vai comprar mais máquina, se vai investir, se você vai botar o dinheiro em obra e vai aumentar a tua casa ou construir tua primeira casa aí. E o módulo 4, esse módulo eu vou deixar tu apresentar, cara, porque esse aí é realmente o teu módulo inteirinho gravado lá no FG. Módulo 4 são os canais para atender cliente grande. Né? Não é nem um canal para atender cliente, né? O canal é para atender clientes grandes. E quando fala cliente grande, é esse cliente que vale a pena vender para ele, que a gente falou agora anteriormente. Inclusive, esses canais são canais que trazem o cliente até você, trazem a demanda até você. A gente não vai falar nesse módulo específico, por exemplo, de uma prospecção, de você sair ligando para um monte de cliente. Não. A gente está falando de... Não que não funcione, tá? Inclusive funciona. Ou sair visitando todo mundo na sua cidade para poder vender. Isso funciona, a gente fala no FGI, mas nesse módulo específico de canal para atender cliente grande, é como montar uma máquina que traga o cliente até você. Exato. Nós nos especializamos ali dentro do método do FGI em 3 principais canais, que é, primeiro, a central de demanda. É um portal, são na verdade vários portais. Alguns portais, né? A gente fala quais são os melhores. A gente fala quais são os melhores, onde tem alguns milhares, às vezes até alguns milhões de reais em orçamentos de serviços de impressão. De clientes grandes. Isso que é legal, grandes, né? Que 95% dos empresários do mercado de impressão eu nem diria que a cada existem. 100 empresas de impressão, no máximo uma, sabe desse tipo de portal. E isso a gente está entregando no FGI. Aí, Judá, mas por que a maioria das... a cada 20 que sabe, tem umas 3 cadastradas só. Exatamente. Sabe, mas não se cadastra, né? Então a gente ensina como se cadastrar, fazer esse passo a passo. Inclusive, uma coisa legal desse canal, para você poder começar a trabalhar, é entender que lá só tem empresa grande. Não tem a padaria do seu bairro, não tem aquela lojinha da esquina. Não, lá só tem indústria, multinacional, redes de franquias, lojas, enfim, empresas que realmente vão comprar de você o ano todo. A segunda são a rede de decisores, Rede dos decisores, que é onde você consegue encontrar... Não é quando a gente fala de rede, é uma rede social de fato, mas você vai aprender a falar diretamente com quem toma a decisão. Por isso, rede dos decisores, que é um diretor de marketing, é um empresário de fato, é um responsável pelo setor de compras. É um gerente de expansão de uma franquia, né? Esse cara usa essa mídia social. Ele não tá no Instagram, ele não tá no Facebook, ele não tá no TikTok. Exato. Ele pode até estar, mas você não vai conseguir falar com ele lá, vai custar muito caro. Então você vai, tiro de sniper. Direto ali na rede de decisores. E terceiro e último, mas não menos importante, são as fachadas online da sua empresa. Como que você faz para poder, de fato, aparecer para todo o potencial cliente em quase todo canto da internet. A gente vai te ensinar a fazer isso também dentro da fachada online ali do teu negócio. E é passo a passo mesmo, a gente compartilhando a tela ali, mostrando para você como criar uma conta de anúncio no Google, como fazer uma campanha. Coloque essas palavras-chave. Aí você tem as aulas lá ensinando o cara a fazer o site dele com uso de inteligência artificial, fazer a estrutura do site. Inclusive, a gente entrega um modelo pronto a gente entrega um modelo pronto de um site para você ir lá só duplicar. Ah, Judá, mas eu vou copiar teu site. Não, você não vai copiar meu site, você vai copiar o site de uma empresa de impressão. Você trabalha no mesmo segmento, tá tudo mastigado para você, entende? Por quê? Eu falo com os alunos, eles ficam doidos, porque eu mostrei já
Geralmente nas palestras, nas aulas, nos eventos, eu mostro alguns exemplos de sites, né? Aí tem de tabloide, tem de envelopamento automotivo, tem de fachada, tem de letreiro, tem de parte de Material impressão gráfico. digital, tem de material gráfico, Etiqueta, tem de rótulo. neon LED, etiqueta, rótulo. Meu, tem uma porrada de livro, editorial, cara, tem de tudo. E a estrutura base é a mesma, porque é uma estrutura que funciona. Então não tem por que não querer copiar, não tem por que não querer usar É a mais estrutura base. fácil, né, cara? É não precisar aprender com o teu erro. É você aprender com o erro, com o nosso erro aqui, por isso que a gente já tem esse modelo de página que nós temos, todos os nossos clientes da agência usam essa estrutura de site. Por isso que a gente pôde trazer para você já validado. Bom, o nosso quinto módulo do FGI, chegando aqui já ao final da estrutura de curso, cara, são os fornecedores de impressão. Aqui a gente vai basicamente entender que você às vezes até já terceirizou alguma coisa ou outra, ou já terceiriza, ou vai começar a terceirizar. E sim, o FGI traz como principal conceito você colocar o seu cliente no centro, se tornar o dono da demanda e vender diversos produtos para esse cliente e ganhar como se fosse um maestro ganhando uma participação em cada venda dessa. No momento em que você está faturando 100 mil, aí tu toma a decisão. Eu quero realmente vender os produtos que eu já fabrico. Ok, mas você não precisa vender só esses. E aí você vai ter dinheiro para tomar a decisão e falar assim, cara, agora que eu tô aqui faturando 1 milhão por ano, eu posso tomar a decisão se eu vou comprar maquinário ou se eu vou continuar escalando esse modelo de negócio. Nós temos o Edivaldo da Multipress PDV, que ele fatura 450 mil reais por mês, com mais ou menos aí 90 a 100 mil reais limpo para ele, como sócio. Ele não tem um sócio, né? Tipo, ele é sócio sozinho. Majoritário, fundador, fala, né? único. Fundador único. Então, assim, ele tem 7 pessoas trabalhando com ele. Então, ele replicou o modelo do FGI de forma assustadora, saindo de 100 mil reais. Quando a gente conheceu ele, já faturava 100 mil, mas ele chegou com a replicação da metodologia para mais de 400 mil reais por mês. De 800, E picos de 800 mil reais. É loucura isso, né? Não quero te ensinar ainda os 800, mas eu quero te ensinar primeiro os 100 mil reais por mês. E para isso eu preciso te entregar fornecedores, cupom de desconto. Você mesmo comprando lá na Zap Gráfica, você às vezes já compra num fornecedor desse, eu vou te entregar com cupom de desconto e como comprar lá de dentro. E inclusive nós temos uma parceria com esses grandes fornecedores para criar linhas de produtos para eventos promocionais. Então vai ter carnaval, nós vamos entregar para você quais produtos que você tem que estar vendendo no carnaval. Vai ter Páscoa, quais produtos você tem que estar vendendo na Páscoa. Isso por quê? Porque tem demanda todo santo dia no mercado de impressão. Então aqui você vai aprender e receber modelo de contrato para você poder formalizar os contratos que você está fazendo, tanto com o cliente, mas principalmente com seus fornecedores, como prospectar os fornecedores. Tem fornecedores que são online, tem fornecedores que são para materiais promocionais. Você tem que ter fornecedores que são, às vezes, outras empresas do segmento, mas que te atendem, cobrando um pouquinho mais barato para você ter uma linha de produtos de altíssima qualidade. É você saber que existem linhas de produtos que você não trabalha, que você não tem o cliente, mas você consegue colocar isso para funcionar, como, por exemplo, o próprio Neon LED. Então, assim, a gente te entrega um fornecedor de Neon LED, que é a maior fábrica de neon do Brasil, que entrega para o seu cliente com o seu rótulo, com a sua logo, sem você saber, sem o cliente saber que você terceiriza. Então é essa a estrutura. E uma analogia simples, Henrique, Netflix, eles fabricam televisão? Nunca vi uma televisão Netflix. Eles fazem seriado? Fazem? Fazem. Agora estão fazendo, Agora né? estão fazendo, né? Mas basicamente porque primeiro eles dominaram a demanda, né? Eles pegaram todos os seriados, todos os filmes que outras empresas já fizeram. Ganharam muito dinheiro com isso. Ganharam muito dinheiro e hoje eles escolheram comprar máquina, né? Foram lá e compraram que empresa lá? A DreamWorks, não? Não, eles compraram a Warner, né? Warner Bros. Então, assim, olha que loucura um exemplo aqui, né? Primeiro eles se tornaram donos da demanda, que somos nós, que pagamos lá 47 pila. E aí, com muito dinheiro, falou, agora nós vamos comprar máquina, nós vamos comprar câmera aqui e vamos começar a fazer seriado. Vamos produzir, né? Vamos produzir. Mas antes se tornaram dono da demanda, a maior empresa dominando o entretenimento. É como se a Uber agora decidisse fabricar carro, né? Fabricar carro. Mas acho que eles não vão fazer, cara. Não vão. Não. Mas a Uber não tem carro e é a maior empresa de transporte do mundo. E tem muita demanda. Tem muita demanda, né, cara? E é muito louco porque ele só tem custo quando vende. Quando vende. Esse é o modelo que a gente está trazendo para você. O Airbnb, por exemplo, é outro exemplo de que eles dominam, assim como a Trivago, domina a hospedagem no mundo. Só que eles não têm casas. Essa é a diferença. Você não precisa ter a máquina de impressão, a estrutura física. Você não precisa ter guilhotina de gráfica, máquina de sublimação, máquina de silk, máquina de prensa. Você não precisa ter uma UV, uma router, uma laser. Você não precisa ter todos os maquinários para vender todos esses produtos. Você precisa dos fornecedores. Lembrei de outro, iFood não tem restaurante também. iFood não tem restaurante, mas domina o quê?
A demanda. A demanda. Tem o cliente na mão. E se tu tiver o cliente, tu tem tudo. E outra, são fornecedores que trabalham 24/7. Empresas que têm milhões e milhões em maquinário, em estrutura física, e você vai ter acesso a eles através da FGI. Tá bom? Sexto módulo, operação leve. Aqui eu tenho que te falar de gestão. Não adianta eu falar só de vender, só de trazer cliente, só os melhores produtos, só premissas de negócio. Eu preciso te entregar metodologia de gestão. Como que funciona a parte de contratação, porque você vai precisar contratar pelo menos 2 pessoas para poder chegar nos 100 mil todos os meses no modelo que a gente ensina. Ah, Judá, mas eu já tenho 2 funcionários. Perfeito. Então, em vez de ter que contratar mais pessoas, você vai aumentar o seu faturamento aplicando a metodologia que a gente ensina para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Aqui é onde a gente fala de literalmente ter uma diferença brutal. Para ter uma empresa que faz 100 mil com 2 ou 3 pessoas, com 3 ou 4 pessoas, você e mais 2, você e mais 3, eu tenho que te entregar a gestão. Eu tenho que te entregar alguns processos, alguns softwares, algumas ferramentas, algumas planilhas, alguns passo a passo para você não errar no que eu errava. Entendeu? Vou dar um exemplo besta aqui para você. Hoje, a tua precificação, às vezes, você não sabe fazer. Então, mesmo que eu te entregue o fornecedor, te entregue até às vezes uma sugestão de preço de venda, você vai precisar aprender a precificar. Então, eu preciso te entregar uma planilha de precificação, preciso te explicar a diferença de uma precificação para outra, para você poder não ficar dependendo de um consultor de fora, de alguém de fora. Não, você vai ter o conhecimento, tá? E muita inteligência artificial, né? Porque, na verdade, a maioria das empresas hoje, para, por exemplo, fazer a parte de estruturação de um setor de criação, de pré-impressão, faz como isso? Faz através de um monte de mão de obra qualificada. E não tem mais essa mão de obra qualificada no mercado. Então, a gente vai acabar ensinando para você vários agentes de inteligência artificial, prompts e ferramentas mesmo. Tem algumas ferramentas de IA que você precisa aprender a utilizar, como, por exemplo, para montar sites, a gente vai te entregar uma, tá? E, por fim, o lucro blindado. Entenda o seguinte, você vai precisar saber investir. Você vai precisar tomar decisões que vão reter o dinheiro no seu caixa. Tem uma frase muito massa que é assim, ó. Mesmo quando você vende no melhor cenário, com precificação, tudo bonitinho, cara, a tua produção, que no caso é o teu terceirizado, retém esse lucro. Então você precisa cuidar dos principais vilões do lucro, como por exemplo, a parte do retrabalho. Você não pode ter retrabalho vindo de você, senão você vai arcar com isso. Então a gente te ensina nesse módulo a blindar o lucro da tua empresa. Porque se sobrar mais dinheiro, obviamente você vai conseguir ou botar mais dinheiro no seu bolso, ou comprar mais maquinário para você, caso seja seu objetivo, né? Investir para crescer o teu negócio cada vez mais, ou então você vai deixar no caixa da sua empresa. E esse módulo é 100% para isso. Henrique, como que a galera acessa as aulas? Cara, falamos de uma porrada de módulo aqui, cada módulo com várias aulas lá dentro. Como que acessa isso? O acesso às aulas são gravadas, né? Então, você entrando hoje aqui na formação de gestor de impressão... Você vai entrar hoje e vai ter acesso imediato às aulas? Entrando agora mesmo no botão que está ali embaixo, você entrando hoje, você vai ter acesso já a boa parte dessas aulas e algumas são liberadas progressivamente para que você tenha assistido a base. Antes de chegar lá, por exemplo, uma campanha de anúncio, antes de você chegar lá num agente de inteligência artificial. Não adianta chegar para fazer uma campanha de anúncio no Google se não sabe qual é o produto que você vai comprar a palavra-chave lá no Google, né? É mais ou menos essa lógica, entendeu? E você vai ter acesso numa área de membros, que é um portal do aluno exclusivo da AFA, com tudo organizadinho, bonitinho, fácil acesso, intuitivo, com anexos, tudo muito organizado lá para você poder aproveitar ao máximo, às vezes numa viagem, às vezes você está fora de casa, às vezes está no celular, está no computador. Onde você tiver, você consegue acessar. Tá, mas eu assisti a aula e fiquei com dúvida. Eu vou ter acesso a algum grupo de WhatsApp, alguma coisa do tipo? Tem um grupo com todos os alunos com acesso. O acesso ao grupo é vitalício, você vai estar no grupo lá, a gente não vai te tirar do grupo. Se às vezes você precisar colocar um sócio, uma sócia junto, você pode anexar lá. E dentro do grupo tem ainda equipe de suporte. Eu tô dentro do grupo, então, por exemplo, tem um aluno lá, o Rafa, ele tá com dificuldade para assistir a aula, ele teve dificuldade com a parte de criação de campanha. Ele me marcou lá, a gente conversou, me chamou no privado, a gente conversou. Então, o grupo em si, esse canal também tira dúvidas. Isso né? É legal a gente trazer para vocês. Cara, a AFACOM hoje é uma empresa que tem mais de 35 colaboradores. Então, é um ecossistema já, é uma galera aqui pronta para te atender. Não é o Judá e o Henrique que gravaram um cursinho e estão vendendo para ti. Não, a gente nem teria uma cooperação técnico-científica com uma faculdade como a Focus se a gente não tivesse uma estrutura robusta para poder, inclusive, dar suporte para você numa formação do MEC, né? Exato. Então, além do grupo do WhatsApp, a gente libera para você também, dentro do curso, você vai ter acesso a um acervo de ferramentas de gestão. Então, essas planilhas, esses checklists, esses processos, os prompts e, principalmente, os agentes de inteligência artificial que a gente já desenhou para você,
todos eles vão estar disponíveis lá dentro. Entenda que o curso ele não vem só com a teoria, ele vem com a prática. Então você vai pegar um prompt e vai fazer uma pesquisa de mercado da sua cidade, da sua região, até porque cada mercado é diferente, né? Cada cidade. Demanda local. Né? Tem empresas do litoral que tem uma demanda específica, tem o pessoal que é de cidade de turismo, tem cidade de interior, tem cidade de indústria, tem cidade agrícola. Então a gente precisa ensinar você a fazer uma pesquisa de mercado. Então a gente entrega um agente e entrega o prompt para você poder executar e tem um videozinho disso lá. Essa é a diferença. Tá tudo mapeado passo a passo. E é muito legal que nós temos, inclusive, um setor interno de tecnologia dentro da empresa que desenvolve esses agentes. Tá pensando, então, né? Às vezes tem agente que hoje a gente não tá falando aqui, que daqui a 2, 3 semanas, um mês vai aparecer um agente novo lá. Tipo assim, tu vai pagar 18 mil reais para colocar um setor de tecnologia na tua empresa para poder desenvolver processos de tecnologia, agentes de IA, criar prompts? Não, mas a gente tem isso aqui dentro. Como nós somos uma empresa de educação nichada, específica do mercado de impressão, o nosso setor de tecnologia trabalha para você que é empresária do nosso segmento ou vai se tornar junto conosco. Henricão, para a gente poder falar aqui do valor, antes de falar do valor, quais são os bônus que essa galera vai levar? Além de tudo isso que já está listado aí, que você vai curso, receber, treinamento. Que é curso, treinamento, método mesmo, passo a passo. A gente ainda separou alguns presentes aqui que vão complementar a tua jornada, chegar mais rápido, mais seguro nos 100 mil por mês. E o primeiro deles é a primeira venda de impresso em 7 dias. E esse bônus é pensado principalmente para quem está bem cru, né? Começando agora, começando do zero. Ou tem uma empresinha pequenininha assim, às vezes quer ver uma técnica de vendas diferente. Quer entender como... imagina que esse mini curso aqui, que é a primeira venda de impresso em 7 dias, ele vai te mostrar o FGI como um todo, porém de uma forma mais sintetizada com um único produto, que a gente sabe que qualquer empresa de qualquer canto do Brasil pode vender esse produto. O segundo bônus é o curso de contratação, como contratar, demitir, realocar pessoas novas dentro da sua empresa. Então, às vezes, você já tem gente que precisa desse curso, ou você vai contratar pessoas, você vai ter todo o passo a passo com 7 etapas do processo de contratação. Bônus 3, nós separamos um checklist para você do gestor. Em 90 dias, o que tu tem que ter de prioridade dentro da metodologia do FGI. Perfeito? E o bônus 4, que daí acho que esse é o mais sexy que nós temos aqui dentro do nosso treinamento, que é o caixa rápido. Ou seja, se você já tem uma empresa, mesmo que você fature lá 10 mil reais por mês, você tem orçamentos em aberto na rua, existe uma metodologia, um passo a passo para você conseguir reativar esses orçamentos e sacar venda, sacar dinheiro dessas vendas que estão paradas, tá? Então, todo esse passo a passo é um outro curso que eu gravei especificamente para esse fim, você levantar dinheiro dos orçamentos que estão em aberto. E esse é o módulo do caixa rápido. Dá umas 2h30, tá? Então, assim, cara, se eu no teu lugar, a primeira coisa que eu faria é entrar no curso, assistir a aula de boas-vindas, que eu explico o geral, e depois já vai pro caixa rápido para você levantar dinheiro. E quanto vai custar tudo isso, Juliano? Cara, imagina o seguinte, uma faculdade de administração aí é o quê? Uns 45, 50 mil reais por ano, você vai... Por ano não, né? O total, talvez, né? Mas vai dedicar 4, 5 anos nisso, 4, 5 horas por dia estudando. Você não tem esse tempo. Então, esse seria o investimento. E outra, você vai pagar uma faculdade e nem vai conseguir aplicar nem 10%, porque o teu negócio é muito diferente. O negócio de impressão, ele é muito diferente dos demais negócios, sabe? Não é vender sapato. Uma MBA vai custar no mínimo 15 mil reais por ano, ou a própria MBA, né? Vai custar 15 mil, algumas são de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, mas... Ou você vai contratar uma consultoria especializada. Cara, se tu for contratar um consultor do Sebrae, tu vai pagar mesmo com subsídio lá, algo em torno de 8, 10, 15 mil reais. Mesmo o mais simplesinho de tudo lá, que vai uma vez a cada 3 meses, é 5 mil reais. Então não faz sentido você ir por esses caminhos que são genéricos. Mas eu pergunto para você, cara, antes de falar o preço, quanto realmente tem custado hoje as noites de sono, de estresse, de não conseguir estar presente, às vezes, em todas as refeições com os teus filhos, ou caso você nem tenha filhos ainda, às vezes você gostaria de ter mais tempo para você, mas não sobra tempo para ir para academia, sai todos os funcionários da empresa, você se sente sozinho, sozinha, e fala, caramba, velho, será que eu tô fazendo certo, né? Eu lembro que acontecia isso muito comigo, sabe? Às vezes eu chegava cedo pra caramba, porque eu falei, não, eu tenho que chegar lá antes de todo mundo e tenho que ir embora depois de todo mundo. Pô, mas daí eu fazer tudo isso, chegar no final do mês, ou no começo do mês, pagar todo mundo no 5º dia útil e não sobrar dinheiro para mim, caramba, isso
me fazia realmente questionar se eu estava fazendo as coisas certas. E, obviamente, eu estava me esforçando muito, mas eu não estava fazendo as coisas certas. Não da forma como eu estou te ensinando aqui na metodologia do FGI. Chega a cogitar fechar a empresa porque não vê mais um Cara, caminho. era né? mais fácil quando eu era funcionário, sabe? Então, quanto que custa hoje, cara, você não poder parar no feriado porque você tem que trabalhar no feriado, sabe? Isso tem um custo, cara, que só você sabe. Às vezes você tá com um problema de saúde e não pode tratar, não tem grana para tratar isso. Eu passei por isso também, eu nem sabia que eu tinha os problemas que eu tenho hoje, que eu trato com suplementação e etc, entendeu? Então, realmente é quanto custa hoje você não poder ter o poder de decisão. Você escolher quanto você vai gastar tanto para abastecer teu carro quanto para poder comprar comida para tua casa. Então assim, ó, eu vou te explicar antes de falar quanto custa de preço, né? Eu vou te falar o valor, porque o valor é aquilo que é percebido por você. Então a formação Gestores de Impressão já foi vendida por R$ 3.997, tá? O banco de agentes e prompts de IA, R$ 3.000, R$ 2.997. É o mínimo que eu posso te cobrar, né, que tem um valor de eu ter aqui uma equipe dedicada para fazer isso só para você. Não é R$18.000, né, por o valor que eu digo de valor, porque realmente eu estou fazendo isso para várias empresas, então dilui isso nos alunos, tá? O curso de contratação, hoje ele é vendido por R$ 497, o acervo de ferramentas de gestão R$ 997, o curso de primeira venda em 7 dias, ele já é um curso que está sendo vendido a R$ 597, o grupo de estudos do Vitalício ali, que tem no WhatsApp, eu acho que isso é inestimável, porque você vai fechar negócios, inclusive, com outras gráficas lá dentro, e o checklist 90 dias, um pouquinho mais barato, porque é mais prático, a gente fez ali com uso de IA, R$ 197. Então, um total de R$ 9.282, mas obviamente você não vai pagar isso, porque o custo que tem, o investimento que você vai fazer para entrar na formação de gestores, que tem um reconhecimento certificado pelo MEC, é R$ 3.497. Mas a gente tem uma excelente notícia para você que chegou até agora no vídeo, né? Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo a tempo, tem uma excelente notícia que você não vai pagar nem esse valor. Você vai ter aí R$ 500 de desconto. É um cupom de desconto na mesmo. sua matrícula. Na Exato. Para você que realmente veio até aqui, o valor é R$ 2.997 à vista ou em 12 vezes de apenas R$ 328. E a gente está falando de menos de R$11. R$11 por dia. Exato. Então assim, beleza, Judá, mas eu vou entrar. E se não der certo? E se der certo? Essa é a pergunta. Mas eu quero colocar o peso nas minhas costas. É por isso que nós temos, primeiro, por lei, a garantia incondicional de 7 dias. Cara, tu não gostou no primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto dia. Cara, não gostei, Judá. O que vai acontecer? Não gostei do topete do Judá, não gostei do sotaque do Henrique. Eu não tinha topete, cara. Na época eu já tava mais bonitinho, cara. Eu tava mais old money agora. Não gostei do cabelo do Judá, não gostei do sotaque do Henrique. Cara, 7 dias, você vai lá, pede reembolso. Você clica num botão e devolve o limite pra você, devolve o Pix, volta pra tua conta, tá? Sem nenhum enrosco. Mas a gente tem uma garantia condicional. O que é? Você tem 90 dias para assistir as aulas, aplicar a metodologia, e se em 90 dias você não tiver feito pelo menos uma venda com a rede de fornecedores na metodologia que a gente ensinou, nós vamos parar alguém do nosso sucesso do cliente, vai entrar numa chamada de Zoom, de online contigo, e vai montar um plano de implementação para mais 90 dias. E se depois, 3 meses, fez o plano, mais 3 meses, em 6 meses você não tiver fechado a sua primeira venda, não tiver atuando nesse mercado o suficiente para dar retorno para pagar o valor do FGI, a gente devolve o seu valor como um pedido de desculpas. A empresa faz um Pix de R$500. E Judá, por que a gente faz isso? A mais do que o valor que você pagou. Essa é a realidade. E por que a gente faz isso? Porque a gente acredita na nossa metodologia e são centenas, hoje são 9.500 alunos em 8 países. A gente sabe do que está falando e tem alunos e mais alunos para provar. E, obviamente, eu gosto de falar que tudo é uma questão de escolha, de decisão. Decisão, Henrique, é uma palavra de origem latina que quer dizer decaidere, que é cortar todas as outras possibilidades. Então você que está decidida a caminhar junto comigo, pegar na minha mão, me dar a oportunidade de ser o teu mentor, o Henrique ser teu mentor nessa jornada, faz o seguinte, clica aqui embaixo no botão, faz a tua inscrição,
cai para dentro do FGI, porque vai ser um divisor de águas em 2026 para você, para tua empresa e para as pessoas que você ama. Você tem 3 escolhas, né? A partir Quais de agora. são, Henrique? Primeira escolha é você fingir que nada disso existe, que você não sabe dessa oportunidade de gestor de impressão, dos fornecedores, dos produtos, do marketing, de inteligência artificial. Fingir que nada disso existe e continuar a vida exatamente como tá, não vai mudar absolutamente nada, tá tudo bem. Tem pessoas que vão optar por esse caminho. Você pode tentar desenvolver tudo isso sozinho, talvez aí em torno de 5 anos, 10 anos, 15 anos Exato. consiga montar, né? Dependendo da rotina. Se tiver uma rotina muito puxada, você não vai conseguir montar uma equipe de tecnologia, você acaba que não vai conseguir montar ali Montar os agentes de IA, como a gente fez. Mas você pode tentar de fato sozinho, ou você pode clicar no botão aqui abaixo, entrar de fato na FGI, que é a Formação de Gestor de Impressão, e receber tudo prontinho já com o nosso acompanhamento. Cara, também. não tem lógica você caminhar sozinho. Não tem lógica. Caminha com a gente, clica em Saiba Mais, faça parte desse movimento de incansáveis que estão deixando de ser o faz tudo, estão construindo liberdade financeira, estão realmente conseguindo, cara, ressignificar o que é trabalhar no mercado de impressão, que é um mercado extremamente rico, que tem demanda para todos nós. Clica aí e a gente se vê dentro da FGI.